É interessante também passar para o paciente e também que a gente analise junto a ele, né, as representações psíquicas, né? Vamos entender rapidamente o que era mesmo a representação psíquica. Tem um vídeo específico para falar da representação psíquica, mas aqui a gente vai trazer um pequeno recorte para que vocês lembrem e associem qual a importância de colocar a representação psíquica dentro de uma prática clínica, né? A representação psíquica é um fenômeno representacional psíquico que está diretamente relacionado ao sistema nervoso humano. De acordo com Freud, as representações, elas são analógicas e imagéticas. Elas são unidades mentais de objetos, situações, sensações e relações, etc. E as associações se interrelacionam por meio de redes associativas. Essas associações surgem a partir de um processo fisiológico cerebral, baseado em uma rede de neurônios. Isto é, as representações são originadas da percepção sensorial do indivíduo. Esse processo ocorre por meio de um mecanismo de reflexo. Nele, a informação sai de uma rede associativa de neurônios e chega a uma região motora e sensorial. Isso provoca modificações nas células centrais, o que acarreta na formação das representações. Segundo Freud, a teoria da representação, a representação de um objeto também pode ser chamada de representação de coisa. Vamos entender isso. Ela é formada por diversas apresentações, como visuais, acústicas, táteis, sinestésicas, dentre outras. Por exemplo, as representações imaginéticas não formam imagens psíquicas, mas sim traços mnésicos de sensações. Dentre elas, podemos criar as emoções, que são processos de descarga de energia, o que percebemos como sentimentos. Segundo a teoria da representação, a relação entre os tipos de representação formam associações contidas nas representações de objeto, isto é, nas ideias que temos a respeito de cada objeto. Dessa forma, vemos que um único objeto, conforme a sua representação em nossa mente, pode ser constituído por diversos aspectos sensoriais da realidade externa. Dentre esses aspectos está o quê? O sabor, a cor, a textura, o cheiro e etc. Dentro da representação, nós precisamos entender também o conceito de representação de palavra e representação de objeto. A representação de palavra trata-se de um complexo associativo que é constituído de imagens acústicas e visuais. O seu principal fator organizador, dentre esses fatores, é o elemento o quê? O elemento acústico. Freud coloca que somente as representações associadas às palavras poderiam ser rememoradas pela via normal do pensamento. Isso é, a palavra se torna uma representação da consciência. Quanto à representação de objeto, ela corresponderia também a um complexo associativo composto por diversas imagens sensoriais. Porém, nesse caso, o elemento organizador é com maior frequência a imagem visual. Dessa forma, para Freud, a representação de palavra adquire um significado a partir da sua associação com a representação do objeto. E assim, por consequência, a representação do objeto adquire um significado pela sua associação com sensações corporais, Quer conhecer mais sobre a área da psicanálise? Acesse institutogold.com.br e veja os cursos presenciais e EAD oferecidos pelo Instituto Gold. Te vejo lá dentro. Por que a gente precisa entender a questão da representação psíquica, Porque ela está ligada diretamente com o processo de elaborar e perlaborar, que é o que a gente vai ver agora. Olha como isso vai ligando com a prática clínica.
Elaboração e perlaboração. Vamos só fazer uma pequena revisão. É uma expressão utilizada por Freud para designar o trabalho racional, ou seja, o ego que avalia, realizado pelo indivíduo a fim de reduzir as excitações no psiquismo, eliminando os seus efeitos patológicos. É o conjunto das operações racionais que o indivíduo realiza a partir das interpretações dos materiais obtidos pelo analista, permitindo a eliminação da influência emocional ligada a algo que o incomoda. Na elaboração, o trabalho racional produz efeitos imediatos na vida do paciente, permitindo rever escolhas, comportamentos, eliminar inseguranças, medos, defesas, etc. Ela pode se dar após algo que foi realizado e que produziu conflitos, mas na maioria das vezes é decorrente de um uso racional e espontâneo do indivíduo perante as decisões do dia a dia. Ela faz o quê? Elimina as resistências, faz o indivíduo eliminar as clivagens, ou seja, as divisões, enfrentando os seus desejos e os seus conflitos. As expressões elaborar e perlaborar indicam que o aparelho psíquico, através de um trabalho, consegue transformar o volume de energia pulsional que estava ali no inconsciente, derivando-se para um outro lugar do psiquismo, ligando de alguma forma a alguma representação, que é o que a gente acabou de relembrar. Para Freud, de um modo geral, a ausência ou a deficiência da elaboração das pulsões, nas suas diversas formas, estaria na base de todas as neuroses e psicoses. Na perlaboração, existe o mesmo trabalho racional, mas sempre ao longo de um tempo, fazendo o paciente lentamente interiorizar a origem e a consequência de seu sofrimento. Na perlaboração, o uso racional geralmente ocorre após o ato realizado pelo indivíduo, através de sua interiorização, do voltar-se para dentro de si, mesmo avaliando as consequências de suas atitudes. Mas também pode ocorrer antes da atitude tomada, quando o indivíduo, ao longo de um tempo, pensa no que pode fazer, mas analisa as consequências de suas atitudes. Dentro disso, qual é o significado e a importância dessa interiorização, né? Para que ocorra, então, a perlaboração de maneira adequada, né, é preciso que o paciente desenvolva o quê? A interiorização em 3 etapas. Primeira etapa, conscientização das resistências e origens da patologia. Isso já é ligação com a prática clínica. Segunda, a conscientização das consequências do seu conflito para si mesmo, para o paciente e para os outros. Terceiro momento, né, a conscientização da necessidade de buscar soluções em si mesmo pela tomada de decisão, por não querer mais sofrer, ou seja, é aquele basta. Então, na elaboração e na perlaboração é onde o indivíduo vai aprender o quê? A pedir perdão, a perdoar ele mesmo, né? Onde ele vai resolver os seus conflitos. Se nós colocarmos como que eu separo de uma prática clínica a elaboração e a perlaboração. Elaboração é algo mais recente que acabou acontecendo na vida do indivíduo. É algo que aconteceu há pouco tempo e ele consegue trabalhar, ele consegue elaborar. E a perlaboração? A perlaboração, às vezes, ele vai tentar fazer um trabalho, mas não vai conseguir. Então, ele vai voltar a trabalhar esse ponto no futuro. Quando o paciente chega, a perlaboração geralmente está ligado a algo que aconteceu no passado. Para nós é importante, porque a elaboração, você consegue ajudar o paciente de uma maneira mais rápida, porque é mais frequente. A perlaboração, o que acaba acontecendo? É algo mais antigo, né? E pelo fato de ser mais antigo, tem mais material e mais trabalho a ser desenvolvido junto ao paciente. Um outro ponto que é super importante e relevante é a gente falar também, trabalhar sobre essa prática clínica, que é o quê? O recordar, repetir e o atuar, né? O acting out, ou seja, eu relembrar, eu repito através de ação e eu atuo no meu mundo externo, ou seja, acting out, eu atuo para fora no meu dia a dia. Vamos relembrar o que é esse conceito de recordar, repetir
e atuar, né? Mesmo que o analisando não se lembre do que foi esquecido, né, ou recalcado, ele atua com aquilo. Ele não produz o esquecido como lembrança, mas na verdade como um ato. Ele repete sem saber que ele está repetindo. Um exemplo, o analisando não se lembra de ter sido incrédulo e rebelde perante a autoridade dos pais, mas ele acaba se comportando assim perante o analista. O paciente começa o tratamento psicanalítico sempre com a repetição. Isso é interessante que a gente consiga perceber. Quando, ao se deparar com a regra psicanalítica fundamental, que nós já falamos num outro vídeo, ou seja, dizer tudo que lhe vem à mente sem censura, ele pode afirmar que não tem nada a dizer. Pode ser uma repetição de uma postura que se impõe como resistência contra as lembranças. Essa obsessão da repetição é um modo de lembrar. A resistência é somente uma parcela de repetição, e a repetição é a transferência de um passado esquecido para o analista e para todos os aspectos da situação presente. Um outro ponto que a gente também precisa considerar dentro desse processo de recordar, repetir e atuar é que quanto maior for a resistência, mais frequente será a substituição do lembrar pelo atuar, repetir, né? O analisando repete em vez de lembrar, e essa repetição se dá sob as condições da resistência. Mas o que de fato ele repete ou ele atua? Ele repete tudo o que já foi imposto, né, em sua essência, vivente, a partir das fontes da onde? Do seu recalque. Seus traços de caráteres patológicos, suas inibições e posições inviáveis. Durante o tratamento, ele também repete todos os seus sintomas. O trabalho terapêutico, que consiste em boa parte na recondução ao passado, entra enquanto o paciente vivenciar o passado como algo real e também atual. O analisando deve dar atenção às manifestações da doença e fazer as pazes com o conteúdo que está recalcado, que tem a expressão na onde? Nos sintomas. A aproximação das causas da doença pode acirrar conflitos e aflorar sintomas, mas também precisamos levar em consideração um ponto. Não se pode matar o inimigo que está ausente ou que não está perto também o suficiente. Nesses vídeos, estamos apresentando as teorias ligadas com a prática clínica, né? Aonde nesses 2 vídeos anteriores, nós apresentamos o quê? Nós apresentamos teorias freudianas. No próximo vídeo, nós vamos continuar com essa parte integrando os teóricos Freud e Jung, ligando eles à prática clínica. No próximo vídeo, nós iniciaremos com qual teórico? Vamos falar sobre Jung. Para que serve a terapia junguiana e o que eu posso extrair desse conhecimento junguiano e colocar também na prática clínica. Aguardo você no próximo vídeo. Quer conhecer mais sobre a área da psicanálise? Acesse institutogold.com.br e veja os cursos presenciais e EAD oferecidos pelo Instituto Gold. Te vejo lá dentro.